Olá, meus caros, Corvo quem vos fala. E dessa vez, trago para vocês um filme não muito antigo. Ele é de 2014, ou seja, ainda é um menininho. Mas, já menininho, digamos que ele é um grande filmão. A Girl Walks Home Alone at Night. Mas, o que faz desse filme algo assim tão especial? Eu não diria que o filme é algo tão especial, mas eu diria que o filme é um exemplo muito bom de como se fazer cinema, de como filmar, de como construir um roteiro e uma ambientação. E levando em consideração que o filme ele não teve muito dinheiro para ser feito, ele é basicamente um indie, o fato dele ter sido aclamado, elogiado, e aquilo, os aspectos artísticos, aquilo que de artístico ele conseguiu agregar para a película, é realmente notório. Mas o que me interessou a princípio nesse filme, é claro, não foram características cinematográficas. Essas você só tem contato a partir do momento que você assiste o filme, obviamente. Mas o que me chamou a atenção no filme é que ele seria um filme vampiresco persa. Eu fui pensando, mas peraí, como um filme vampiresco persa? Esse filme, pessoal, ele é dirigido pela Ana Lily Amipur. Ela é iraniana. E basicamente, toda a produção e o elenco também é composto de pessoas persas, pessoas do Irã, mais especificamente. São pessoas que saíram do país, foram para os Estados Unidos, estudaram cinema, arte lá, e finalmente uma pequena comunidade iraniana que trabalha com cinema e está envolvida com a sétima arte se juntou para fazer um filme que retrate de fato a cultura deles. Vocês já imaginaram um filme de vampiro ser feito no Irã? Claro que não. Isso não seria possível. Então, a princípio, esse movimento já é bem interessante. Como um povo que normalmente é censurado nesse aspecto, principalmente no que compete ao horror, como se na terra deles já não houvesse horror suficiente. Olha a hipocrisia aí. Ah, um povo que é censurado, tendo a oportunidade de se expressar e ter uma visão sobre um determinado assunto. E escolhem o vampirismo. É claro, se for para fazer algo, vamos fazer algo que não seria possível fazer na nossa terra, não é? Então, esse já é um ponto. E o segundo ponto é que a diretora e o elenco, eles também se preocupam em trazer para nós um olhar não apenas no que concebe o vampirismo ou que os iranianos veem como vampirismo, ou possivelmente enxergam o vampirismo no cinema. Eles tentam trazer pra gente Irã. O filme ele é filmado nos Estados Unidos, ele é feito nos Estados Unidos, só que durante a película, mais ou menos 100 minutos de filme, eles filmam de tal maneira, escolhem regiões dos Estados Unidos para filmar, que nos façam sentirmos como se estivéssemos no Irã. Então, isso é uma coisa muito interessante também e notória. Como uma diretora ela consegue escolher locais e filmar o filme de tal maneira que mesmo que nós estejamos em outro local, nos Estados Unidos no caso, nós conseguimos sentir como se estivéssemos no Irã. Isso é muito interessante. A Bad City, que é o cenário onde vai acontecer o filme, é uma cidade decadente, em todos os sentidos. Economicamente, o crime rola solto, tem drogas, prostituição, um público, um povo totalmente desesperançoso. O que eu percebo nesse filme é que ele trabalha com símbolos. Nada do que está sendo mostrado nele
está ali à toa. E não necessariamente também é algo literal, como se aquilo que estivesse sendo mostrado com uma personagem dissesse respeito apenas àquela personagem. Por isso, para mim, esse filme ele trabalha com símbolos. Por exemplo, Bad City é uma cidade que não quer falar apenas de Bad City, ou representar essa cidade fictícia, mas falar de lugares do Irã. Isso acontece também com os personagens. Tem criança no filme, tem pessoas mais velhas no filme, na senescência. E o que elas passam, o que elas vêm trazer para vocês, a maneira como vocês vão ver essas pessoas no filme e o que elas estão fazendo, é como se Ana Lily estivesse falando de crianças e também estivesse falando de pessoas idosas do Irã. Coisas que elas vivenciam na sua realidade social. Coisas que são presentes. Então é como se essas personagens fossem símbolos. Isso é interessante porque apesar do filme ser um filme vampiresco, ser um filme que não tem grandes pretensões, ele de maneira muito singela, eu diria até discreta, ele tem várias críticas sociais que apontam para o país, que apontam para aquela realidade daquele país. Isso é bastante interessante, é algo que eu valorizo muito em filmes independentes, porque eles têm essa liberdade criativa e até liberdade também de expor, de criticar e fazer algumas reflexões ou movimentos que levem uh, as pessoas a fazerem algumas reflexões, né? Em relação à nossa personagem aí, né, ela é uma das protagonistas, né? Ela é antagonista e protagonista ao mesmo tempo. A nossa garota, né? É bem interessante o conceito de vampiro relacionado a ela, porque ela é um vampiro com um código moral. Já que o filme é moral, já que ele quer trabalhar com questões morais, a moralidade também vai, de alguma forma, perpassar essa personagem. Ela me lembra muito o conceito de vigilante, né? Ela é uma vampira que ela está em Bad City, mas ela escolhe Bad City porque Bad City é Bad City, né? Então ela tem um código moral que a leva a coagir, assustar e perseguir aquelas pessoas que, segundo a bússola moral dela, né, uma bússola moral é da personagem, e ela também pode ser questionada, ela é questionável, né? A bússola moral dela a leva a perseguir aquelas pessoas as quais ela acredita, né? Ela vê que são pessoas que já foram corrompidas de alguma forma pelo meio. Então, os corruptos, os ladrões, enfim, né, os devassos, normalmente são pessoas as quais estão diante do radar dela. Mas não tem apenas pessoas assim no filme, né? Ela se depara com um, um sujeito, né, que basicamente ele tá cuidando do pai, porque o pai dele é muito dependente de droga, e está tentando sobreviver nessa cidade. O contato entre ele e ela, que a princípio não é lá muito transparente, não deixa de ser algo extremamente curioso e que desperta a curiosidade mútua entre eles. Mas a partir daqui eu acho que não vale a pena eu dizer muita coisa. Vou deixar o filme aí para vocês assistirem. Para ter acesso ao filme, basta aí consultar os links na descrição para blog e Facebook. E espero que vocês se divirtam e achem coisas interessantes nesse filme. É uma raridade. É muito raro a gente ter contato com algo assim, ou imaginar que coisas assim vão acontecer com muita frequência. O que torna esse filme, A Girl Walks Home Alone at Night, uma película assim rara, né? Muito rara mesmo e que vale a pena ser verificada. A gente sentir um pedacinho do Irã, embora não estejamos no Irã, mas com o olhar, o coração, né? Com a visão de quem é descendente ou viveu naquele país. Bom filme, pessoal, espero que seja realmente proveitoso e até a próxima.